Shalom, shalom. Hoje vamos refletir na palavra de Jó, capítulo 42, versículo 10. Diz assim nas Escrituras: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Bom, todo mundo sabe o histórico da história de Jó, que Deus permitiu com que o diabo tocasse em Jó para provar Jó, mas Deus é que permitiu. E quando houve essa mudança, ele sofreu tudo que todo mundo conhece a palavra de Jó. Ele teve chagas, ele perdeu os filhos, ele só não perdeu a esposa, que amaldiçoou o nosso Deus. Mas por quê? O que fala mal sempre tem que ficar para presenciar a nossa vitória, né? E tem que saber o Deus que nós servimos. Então ele deixou a esposa de Jó viva para ela ver e ela poder testemunhar o que a virada na vida de Jó que Deus ia dar. Então, chegou nesse momento, Jó, ele já não tinha mais nada a falar, a pedir, a orar a Deus em relação à vida dele. E ele viu que todos se voltaram contra ele. Esses amigos se voltaram contra ele, achando que ele estava em pecado. Então, assim, não eram amigos, que amigos não faz isso, eram inimigos. Então, vamos pegar esse exemplo de Jó e orar pelos nossos inimigos, que Deus dá uma virada na tua vida. Fazer por quê? O que ocorre? Todo mundo que hoje é perseguidor, ele pode voltar a ser se transformar e ser um seguidor de Cristo. Lembram da história de Saulo, que virou Paulo? Saulo era como se fosse um assassino dos cristãos. Então, assim, olha a transformação de vida que Deus fez com ele. Olha como esse homem foi usado, pelo sangue de Jesus, como ele foi usado, com força e poder aqui na terra. Então, assim, vamos orar por os nossos perseguidores, os nossos inimigos. Vamos orar que Deus vira a chave. Que quando você ora pela conversão do teu inimigo, ele sai da posição de perseguidor e vira seguidor de Cristo. E às vezes vira mais crente que você. Então a gente tem que torcer por isso e orar por isso. Então hoje eu levanto essa bandeira. Vamos orar pelos inimigos. Porque esses inimigos hoje, esses perseguidores de hoje, serão amanhã pessoas que vão caminhar junto com você na direção do reino, na direção do paraíso de Cristo. Então, não deixe de orar pelos inimigos, pelas pessoas que te perseguem. Isso porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes nos perseguem de graça. Não é só por inveja, não é só por alguns motivos. Às vezes a pessoa realmente tem a índole ruim, é mau caráter, não presta. Tem um espírito mesmo complicado, que só Jesus para poder salvar essa alma. Então temos que orar para Jesus transformar a vida desse inimigo e desse perseguidor e para que ele seja um novo seguidor de Cristo, que ele seja mais crente que a gente. Então vamos pegar como exemplo o exemplo de Jó, que Deus restituiu ele de tudo que ele perdeu. Por quê? Porque ele teve misericórdia da vida do outro, que foi a vida dos seus amigos, inimigos. E Jó começou a orar por esses amigos. Ele teve misericórdia da vida do outro. Quem tem misericórdia da vida do outro, Deus também tem misericórdia pela sua vida. Então, vamos começar a orar pelos inimigos, para que de perseguidores eles se transformem em seguidores.